Oi pessoal, eu sou a professora Nayara e vou resolver com vocês as questões de matemática e raciocínio lógico do nosso simulado, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem falar comigo no WhatsApp que eu estarei à disposição de vocês, ok? Então vamos lá. A nossa primeira questão traz assim: como prêmio por participarem de uma gincana cultural entre escolas, 100 alunos foram convidados a assistir 2 filmes, um de ação e outro de romance, em um shopping center no final de semana. Cada aluno poderia assistir a um, aos 2 ou a nenhum dos filmes ofertados. Caso não assistissem a nenhum filme, o aluno poderia escolher um lanche e um refrigerante em qualquer loja da praça de alimentação desse shopping. Na segunda-feira, verificou-se que todos os 100 alunos convidados foram ao shopping no final de semana. E quando foram questionados sobre quais filmes eles assistiram, as respostas foram anotadas e resumidas da seguinte maneira: 40 alunos assistiram ao filme de ação, 54 alunos assistiram ao filme de romance e 8 alunos assistiram aos 2 filmes. Dessa forma, a quantidade máxima possível de alunos que escolheram um lanche e um refrigerante foi igual a... Então vejam só, o que é que a questão nos traz? Ela me traz um total de 100 alunos e 3 grupos, certo? Um grupo para os alunos que assistiram ao filme de ação, outro para os que assistiram filme de romance e outros para os que não quiseram assistir filme nenhum, quiseram só ir comer, certo? E a questão quer a quantidade máxima justamente desses alunos que não quiseram assistir a nenhum dos filmes, certo? Então vamos começar resolvendo montando um diagrama de Venn, certo? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente representa um total, certo? Um círculo para os alunos que assistiram o filme de ação e outro para os alunos que assistiram o filme de romance. E fora disso, mas dentro do total, colocamos os que não assistiram nenhum dos filmes. Ok? Entendendo a estrutura do diagrama, vamos começar a preencher os valores, certo? Qual tem que ser o primeiro valor que a gente tem que colocar no nosso diagrama? É a interseção, certo? São os alunos que assistiram os 2 filmes ao mesmo tempo. E onde é que isso vai estar na questão? Vamos lá. Ela diz aqui, ó, 40 alunos assistiram ao filme de ação. Beleza, a gente ignora por enquanto essa informação. 54 alunos assistiram ao filme de romance. Continuamos ignorando. 8 alunos assistiram aos 2 filmes. Opa, aos 2 filmes. Isso quer dizer o quê? Que achamos a nossa interseção. Depois que fazemos isso, aí a gente já pode ir atrás, ó, dos que assistiram somente ação e dos que assistiram somente romance. Vamos ver como é que ficaria isso no nosso diagrama, certo? Colocamos aqui no meio, primeiro, a nossa interseção, né? Os alunos que assistiram aos 2 filmes. Sabemos que temos 40 alunos que assistiram ação e 54 que assistiram romance. Mas, Nayara, por que tu não já colocou dentro, mulher? Ó, eu não já tenho aqui, dentro da bolinha vermelha, o número 8. Então, dos 40 que assistiram ao filme de ação, eu já tenho 8 lá. Eu não vou repetir. Então, eu vou tirar, ó, dos 40, os 8 que já estão lá. Da mesma forma, eu faço para os que assistiram romance. Eu tiro o 8, ó, que também está dentro da bolinha verde, tá vendo? Eu tenho que tirar esses valores. Olha como é que ficaria. 40 menos 8, 32. Coloco o 8 que já estava lá. E 54 menos 8, 46. E aí, essa galera aqui representa o quê? Quem assistiu alguma coisa, certo? O 32, como está lá na figurinha em cima, assistiu só ação. O 46 assistiram só romance. Gente, perdoa a letra aí, tá? Dá para entender. E agora, eu vou somar, ó, todos esses valores, os que assistiram somente ação, os que assistiram os 2 filmes, 8, né? E os que assistiram só romance, para saber qual foi a quantidade de pessoas que assistiram algum filme. Somando isso, eu vou ter 86. Então, eu sei que 86 dos 100 alunos assistiram algum filme. Mas é isso que a questão quer? Não. A questão está querendo, ó, quem não assistiu nada, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou tirar do total quem assistiu alguma coisa. 100 menos 86. Vai ficar 14.
certo? Temos essa resposta? Temos. Letra D. Ok? Questãozinha resolvida. Vamos para a próxima. Questão 2 traz assim. Em um anúncio de jornal, uma empresa anunciou vagas de emprego para motoristas, pedindo como requisito mínimo ter habilitação, porém não indicando qual categoria. A empresa selecionou 36 pessoas, das quais 25 tinham habilitação e poderiam dirigir carros, e 23 possuíam habilitação e poderiam dirigir motos. Passaria para a segunda fase da entrevista quem tivesse habilitação e pudesse dirigir tanto carros quanto motos. Quantos candidatos a esse emprego passaram para a segunda fase da entrevista? Então vamos lá. A questão me dá um total de 36, 25 dirigiam carros e 23 dirigiam motos. E disse mais, só passa para a segunda fase se dirigir os dois, viu? E é isso que a questão quer saber. Quantos passaram para a segunda fase? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender como é que a gente montaria o nosso diagrama de Venn, né? Primeiramente, antes de qualquer coisa, a gente tem que colocar que valor? Esse do meio, né? A interseção. Mas a questão deu? Não, é o que ela quer, é o que ela está pedindo. Então, a gente vai colocar um X aqui, porque a gente não sabe quanto é, certo? E vamos colocar tudo que ela deu. Ela falou ó, que 25 pessoas têm habilitação para carros e 23 têm para motos. E também falou que temos... Olha, deixa eu voltar aqui. Pronto. E também falou que o total de alunos, certo? De alunos não, de pessoas são 36, ok? Então vamos parar e ver o que a questão nos trouxe. Ela trouxe todos os totais, tá? E pediu a interseção. Existem duas formas de a gente resolver questões desse tipo, quando ela traz todos os totais e pede a interseção. Uma é caindo numa equaçãozinha do primeiro grau e outra é utilizando um macete. A equação do primeiro grau não está no nosso edital, então vamos priorizar a gente resolver sem precisar usar ela, certo? Vamos ver somente o macete. Como é que funciona? É assim, ó, eu pego todos os totais de dentro e somo 23 mais 25. Dá quanto? 48, né? Descobrir quanto deu a soma dos totais de dentro, eu vou tirar o total de fora, ó. 48 menos 36, que dá quanto, hein? 12. Só isso, não era? Só isso. Tem essa resposta? Tem. Letra B. Ah, mas qual seria o outro jeito? Eu quero saber. Gente, esse 25, ele tem que ser descontado o X, né, que já está lá no meio. E o 23 da mesma forma. Teria que ser descontado o X que já está lá no meio. E eu sei também que se eu somar todos esses valores, tem que dar quanto? O meu total, né? De 36. Então, ficaria assim, ó. 25 menos X, mais 23 menos X. E teria que dar 36. Se você se sente à vontade para resolver uma equação, você vai ver que vai cair na mesma resposta, no X igual a 12. Certo? Então, vamos para a próxima questão. Questãozinha 3. Ela traz assim. Francisco ganhou do seu avô a quantia de R$550. Ele usou 3/5 desse valor para pagar algumas dívidas e 80% do que restou ele colocou na poupança. Sendo assim, julgue como verdadeiro ou falso o item a seguir. Francisco colocou na poupança o valor de R$176. Gente, vamos começar pegando os dados da questão, né? O avô de Francisco deu a ele R$550, certo? Desse valor, ele pegou 3/5 e pagou dívidas. Do que restou, ele pegou 80% e aplicou na poupança. E agora? Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber quanto que é que o pobre conseguiu ter depois de ter pago todas as dívidas, né? Vamos imaginar aqui uma pizza de 5 fatias, certo? Vamos tirar 3 delas que vão representar os 3/5 que ele gastou. Sobraram quantos? 2, né? Então, sobraram 2/5
do valor total que ele recebeu do avô dele. Então, ó, o que restou foram 2/5 do total. Então, 2/5 de 550, certo? Como é que eu resolvo isso aqui? Esse dizinho, pessoal, em qualquer questão que tenha 2% de alguma coisa, 3/5 de alguma coisa, esse di sempre vai virar um vezes, tá? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 550 sobre 5, que dá quanto? 2 vezes 550 dá 1.100, sobre 5 dá 220, certo? É isso que a questão quer? Não, pessoal. Isso é quanto restou, né? Isso é os 2/5 do que sobrou, do total, né? Referente ao que sobrou. E agora, o que é que ele quer? Quanto ele aplicou na poupança? E foi quanto? 80%. Então, eu vou ter que tirar, ó, 80% de 220, que foi o que sobrou. Como é que eu calculo isso? 80% eu transformo em 80 sobre 100. O dia a gente já viu agora, né? Que sempre vai virar vezes. E a gente repete o 220. A gente pode só puxar esse traço aqui da fração que não vai alterar o nosso resultado. Cortamos os zeros para facilitar a nossa vida e vai ficar somente 8 vezes 22, que dá exatamente 176. Foi isso que a questão disse? Olha só, olha o que ele afirmou lá. Francisco colocou na poupança o valor de R$176. Beleza, foi o que a gente achou, né? Então, a questão é verdadeira, certo? Simbora. Vamos fugir um pouquinho da matemática agora e ir para a parte de raciocínio lógico, certo? Uma questãozinha de negação. Ela traz assim. A negação da proposição composta. Raul é secretário e Isabel não é diretora é. Vejam só, pessoal. Vamos separar logo quem são as proposições aqui, né? Raul é secretário, a gente pode chamar de A. O I, a gente sabe que tem que ser um chapeuzinho para baixo, né? O conectivo dele. E Isabel não é diretora, a gente chama de B. E o que é que ele quer? Que a gente negue tudo isso, tá? Então, o que é que a gente precisa saber primeiro? O que é negar? Quais são os principais conectivos, né? Porque nem sempre a questão vai vir com o I. E como é que a gente consegue negar essas proposições quando elas vêm compostas? Então, vamos lá. Vamos começar a entender primeiro o que é negar. Será que negar é só eu tacar o não na frase? Tem uma frase lá qualquer, eu só boto não. Pronto, neguei. Mas e se a frase já tiver o não? Ela já está negada por vida? Eu não preciso mais fazer nada? Vejam só. Negar é eu colocar o não quando a frase não tem, certo? E é eu tirar o não quando a frase já tem o não. Por exemplo, se eu falo, eu não vou passar no concurso, a gente tem que negar essa ideia, né? Pelo amor de Deus. Então, o que é que a gente fala? Eu vou passar no concurso. Negamos a proposição, tirando o não, certo? Os principais conectivos. Vamos lá. Gente, quando eu falo os principais, é porque é os que costumam mais cair, certo? Aqui. Ou. O I é um chapeuzinho para baixo, né? O OU é um chapeuzinho para cima, ó. Parece um Uzinho, ó, do OU, tá vendo? E o SI, então, é uma setinha. E como a gente está fazendo a questão de negação, vamos lembrar também que o tio é que representa a negação, né? Ele nega a proposição que está na frente dele, certo? Então, como é que a gente conseguiria negar? Eu coloquei aqui negação do I e do OU, porque, gente, vocês têm que colocar na cabeça que o I e o OU sempre vão andar juntos quando o assunto for negação. Por quê? Porque para negar o OU, o I, eu tiro o I e coloco o OU. Olha só. Negando o OU, eu tiro... Desculpa, gente. Negando o I, eu tiro o I e coloco o OU. E negando o OU, eu tiro o OU e coloco o I. Tá vendo? É só. Um nega o outro. Depois que a gente faz a troca, a gente nega tudo. Negar tudo. Certo? Como é que isso funciona? Vamos sair do abstrato e ir para a questão, certo? A questão trouxe assim. Raul é secretário
e Isabel não é diretora. Então, olha só, ele trouxe o i, né? O que é que a gente faz? Tira o i e bota ou, tá? E depois, nega tudo. Nega Raul é secretário? Bota não. Porque não tem não, então eu boto não. Nega Isabel não é diretora? Tira o não, porque a frase já traz o não. Então, olha como é que fica. Raul não é secretário ou Isabel é diretora. E pronto, acabou a questão. É só isso, certo? Mas, gente, já que essas questões de negação sempre caem, vamos revisar também. Isso aqui é só um esqueminha, tá, gente? Para vocês gravarem as relações. Vamos ver também como seria se a frase tivesse colocado o se então ao invés do i, certo? Como é que a gente colocaria a negação? Primeiro de tudo, a gente tira o se então e coloca o i, certo? Bota já na cabeça. A negativa do se então traz o conectivo i. Depois, eu repito a primeira e nego a segunda. Como assim? Repita a primeira aqui, vai ficar o quê? Raul é secretário. Tira se então, coloco o i. E nego a segunda. Se a segunda tem o não, eu tiro o não, né? Então fica Isabel é diretora. Então, só para fixar, para negar o se então, a gente troca se então por i, repete a primeira proposição e nega a segunda. Gente, muito cuidado com o se então, porque a negativa do se então confunde muito com a equivalência do se então. A gente vai ver isso na próxima questão. Por hora, só grava ó, que na negativa, na negação, eu vou colocar assim, do se então, você vai usar o i e vai negar... Ah, meu Deus. E vai negar a segunda proposição, ok? Negação do se então, você troca por i e nega a segunda proposição. Vamos lá, né? A resposta foi Raul não é secretário ou Isabel não é diretora, né? Que a gente fez tanta coisa, mas a resposta é essa daqui. Letra E da questão, ok? Vamos para a nossa última questãozinha. Ela traz assim. A afirmação se Pedro mente, então é segunda-feira, é logicamente equivalente à afirmação. Então vejam só, ele está querendo saber quais dessas frases aí seria equivalente ao que ele está dizendo no enunciado. Qual é o conectivo que ele trouxe? O se então, né? E agora? Gente, para a gente achar a equivalência do se então, nós temos dois caminhos. Vejam só. Para a gente achar a equivalência do se então, né? Um caminho é eu utilizar o ou. E outro caminho é eu permanecer no se então. Como é que funciona isso? A priori, só grava assim. Quando eu tiver que usar o ou para achar a relação equivalente do se então, eu vou negar a primeira. Quando eu quiser manter o se então para achar a equivalência, eu vou inverter e negar tudo. Não se aperreiem, tenham calma. Vejam só. O primeiro caminho, eu tiro o se então, ó, boto ou e nego a primeira, certo? E repito a segunda. Só vou mexer com a primeira proposição. Tem que ter cuidado para não confundir com a negação. Já já eu vou chegar nisso, certo? O outro caminho é o quê? Inverter as posições das proposições. O que está atrás ó, vai para frente e o que está na frente vai para trás. De resto, eu nego tudo, certo? E eu vou ter as duas equivalências do se então. Eu vou abrir aqui um parêntese, gente, só para vocês não confundirem isso, porque realmente pega muito. Olha só. Trabalhando com o se então, né? O se A, então B. Para a gente negar, a gente vai fazer o quê? Repetir a primeira, colocar o i, chapeuzinho para baixo, e negar a segunda. A gente nega a segunda. Na equivalência, a gente faz o quê? Nega a primeira, coloca ou e repete a segunda. Ó, a gente vai negar a primeira aqui, ó.
tá? Por isso que confunde, porque uma é o oposto da outra, né? Dá pra gente dar uma confusãozinha aí. Mas vocês vão anotar tudo bem direitinho e não vão errar na hora da prova, né? Espero. Como é que a questão trouxe? Se Pedro mente, então é segunda-feira. Nós temos 2 caminhos, teremos que testar os 2 caminhos. Vamos para o do ou. Como é que funciona o do ou? Nega a primeira, né? Então eu tenho que colocar um não aqui, né? Olha como é que fica. Tira o sim então, coloca ou. Então fica Pedro não mente, troca o sim então por ou e repete a segunda proposição. Temos essa resposta lá? A letra D, ela traz que Pedro mente. E a gente viu que a equivalente traz que Pedro não mente. Então, não pode ser a letra D, né? Então, a gente tem que testar a coordenação motora perfeita, né, gente? Abafa. Temos que testar o segundo caminho agora. Qual é o segundo caminho? Inverter as posições das proposições, ó. Segunda-feira tá atrás, vai para frente. E Pedro mente, tá na frente, vai lá para trás. Olha o que vai acontecer. Se não é segunda, porque lembra, a gente tem que inverter, negando tudo. Então, Pedro não mente. Olha só. Segunda-feira que estava lá atrás veio para frente e eu neguei. E Pedro mente foi lá para trás e eu neguei. Temos essa resposta? Temos, né? Letra C. E finalizamos com sucesso. Então, gente, eram essas as questões que eu preparei para vocês, certo? E eu finalizo com essas 2 frases que são muito inspiradoras para mim. Não existe colheita sem plantio e existe um superpoder em fazer um pouco todos os dias. Vamos continuar plantando que um dia, com certeza, a gente vai conseguir colher o que a gente quer, ok? Obrigada a todos e lembrando que qualquer dúvida podem falar comigo.